quantas animações você já assistiu ao longo, assim, da sua vida. E, sabe, todas as animações, por mais que a imagem que muitas pessoas tenham delas, muitas vezes são feitas para o público infantil, muitas das vezes tem ali por trás um subtexto que poucas pessoas vão entender, só algumas pessoas um pouco mais maduras. Às vezes ali talvez a partir de um adolescente ou até a partir de alguém bem mais velho. E é normal, as animações são feitas assim para que seja também interessante dos pais irem assistir. Sabe aqueles momentos em que você já deve ter visto há muito tempo, de momentos adultos em animações, quando tem uma piadinha de duplo sentido, ou tem alguma coisa ali que uma criança normal não conseguiria entender, mas você pega a malícia que tem ali por trás do negócio, e não que seja uma coisa ruim, é feita realmente só para uma pessoa um pouco mais velha entender, então é meio que comum, sabe. Só que além disso, tem uma coisa também muito mais interessante, que é o fato desse subtexto dar muitas vezes uma profundidade muito maior para os personagens. Isso porque o subtexto, ele é uma coisa que permite uma interpretação um pouco maior dos sentimentos, das emoções, do ambiente como um todo. E a sua experiência, assim, que você teve ao longo da sua vida, ela vai interferir diretamente em como você vai interpretar essa parte do personagem, essa parte específica da história. E assim, o subtexto ele tá presente em basicamente tudo, desde livros até jogos, filmes, séries, mangás. Sempre tem alguma coisa ali que não é dita explicitamente, mas ela fica nas entrelinhas da coisa, fica na parte da interpretação. Para exemplificar, eu quero falar de 2 animações aqui que eu gosto bastante, e 2 animações voltadas, assim, um tanto para o público infantil. Uma delas eu assisti com a minha irmã, e outra delas eu assisti porque ela não é tão voltada para o público infantil assim, é mais voltada para um público ali juvenil e tudo mais. Era divertido. Vamos falar primeiro então de Irmão do Jorel, que pra quem não sabe é a história que gira em torno de um garotinho que é o irmão do Jorel. Nele ali temos a mãe, o pai, a vovó Juju, que é uma das personagens mais icônicas, acho, de toda a série, porque você já deve ter visto inúmeros, como é que eu posso dizer? Inúmeros edits dela por aí. Isso porque ela é uma personagem que tem uma carisma interessante. O episódio que eu quero, usar como exemplo é o 25º episódio da 4ª temporada. E assim, é um episódio muito interessante, tá. Irmão do Jorel, ele tem vários episódios que são realmente interessantes de se entender. Como eu disse, não é uma animação tão infantil assim. Mas basicamente nesse episódio, o cachorro Tosh, que é o cachorrinho do irmão do Jorel, acaba indo pra outro planeta, como dizem pra ele. Esse episódio ele trata um tanto quanto sobre o luto do irmão do Jorel, trata um pouco sobre a questão de amenizar esse dano, sabe, não contando pra criança o que realmente aconteceu. Por exemplo, o cachorro Tosh, ele acaba realmente morrendo, pelo menos, foi assim que eu interpretei. No primeiro momento, o irmão do Jorel acha que ele meio que fugiu, ele sai procurando o cachorro, sai gritando por aí, só que ele não encontra e isso deixa ele meio triste, achando que o cachorro simplesmente abandonou ele. Então ele tem, nesse momento já, a questão de sentir o abandono, de sentir ali que talvez ele não tenha feito muita coisa o suficiente, e talvez o Tocha não goste tanto dele. E então quando o irmão do Jorel vai conversar ali com a vovó Juju, os pais dele chegam pra tentar falar pra ele o que aconteceu, só que eles não conseguem dizer que o Tocha morreu. Então é onde vem aquelas famosas historinhas, sabe. Ele virou uma estrelinha no céu, ele foi pra um lugar melhor. Internamente, o irmão do Jorel sabe que o que aconteceu, ele vai sentir muito mesmo, tipo, é natural que as crianças sintam antes de conseguirem entender. Não sei bem por que isso, tá, não fui a fundo pra pesquisar psicologia infantil. Mas então o irmão do Jorel, ele sabe que o Toshi tá morto, ele já tá passando pela fase do luto, só que os adultos tentam dar essa fuga como uma narrativa de negação pra ele, porque querendo ou não, ele não quer aceitar que isso aconteceu. Então meio que em um último momento, o irmão do Jorel, ele cria pra ele a própria narrativa. Ele monta pra ele uma história de como tudo ali meio que aconteceu. E nessa ele acaba meio que aceitando o luto. Assim, a parte do subtexto aqui, se uma criança, dependendo da idade e da quantidade de inteligência que ela tem, for assistir, ela não vai notar esses pontos de que o Toshi tá realmente morto, porque o irmão do Joel, quando ele cria a narrativa na cabeça dele, a gente vê ele indo para outro planeta, vê ele conversando com os dinossaurinhos, vê ali o cachorro Tosh fazendo o stand-up comedy dele. Tudo isso, toda essa narrativa basicamente, ela é interpretável, sabe.
a gente acaba tendo que interpretar da nossa maneira de acordo com as suas experiências e tudo aquilo que eu já falei sobre o subtexto, basicamente. Estão ali a negação do irmão do Jor-El, a tentativa dos pais de protegerem os sentimentos da criança, mesmo que falha, tá, porque vai acontecer uma hora ou outra. Então esse é todo o subtexto que tem ali por trás do negócio. Tem bem mais coisa, na verdade, isso aqui é basicamente o resumo. E outra animação, assim, que essa é realmente mais voltada para o público infantil, é Bluey. Basicamente, Bluey é uma animação de uns cachorrinhos que vivem ali a vida normal, como se fossem pessoas, seres humanos, por assim dizer. E um episódio muito interessante que eu acabei assistindo uma vez com a minha irmã, porque eu estava cuidando dela, foi o Baby Race, ou Competição de Bebê, que é o episódio 47 da segunda temporada, se não me engano. Esse episódio, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais interessante, porque o foco dele, diferente de alguns outros episódios, não é necessariamente a Bluey. O foco ali é a Tilly, que é a mãe da Bluey, no caso, aonde é a questão de toda vez que ela vai lidar com a maternidade do primeiro filho dela, que no caso é a Bluey. E o app começa de uma maneira muito interessante, já mostrando a Bluey se comparando com a irmã dela, ou até com outros personagens, dizendo que conseguiu fazer isso, não consegue fazer aquilo, criando ali dentro dela uma certa rivalidade com outros seres. E nesse caso, a Tilly ela faz o que toda mãe faria, ela tenta mostrar pra Bluey que tudo tem o seu tempo. E pra isso ela entra na narrativa, assim, de quando ela teve a Bluey, que foi o primeiro filho dela. Mostrando que no momento em que a Bluey conseguiu fazer algo, estava ali muito mais avançado para a idade dela, ela ficou extremamente alegre. E isso tá um pouco ligado ao fato de que, querendo ou não, esse era o primeiro filho dela e ela não sabia muito bem o que fazer. E se isso aconteceu, então quer dizer que ela, como personagem, tá se sentindo, assim, ela como mãe tá se sentindo especial, porque a filha dela conseguiu fazer uma coisa que não era normal naquela idade, entendeu? Talvez ela tenha interpretado isso como um sinal de ser uma boa mãe, um sinal ali de ser uma mãe excepcional, talvez. E as coisas vão evoluindo assim e se tornam um pouco complicadas no momento em que ela cria a comparação. Porque, assim, ali na reunião de mães, onde tem os outros cachorros e os outros filhotes de cachorro, a uma das mães dos cachorros, se não a mãe da Julie, ela acaba fazendo a Julie conseguir ficar sentada, o que também é um avanço para a idade do personagem ali. E isso gera ali a comparação da Tilly, porque a Bluey ainda não consegue, a Bluey nesse momento ela só conseguia virar. E aí aquele sentimento então, "eu sou uma boa mãe", acaba se tornando algo, "será que eu estou fazendo as coisas direito? Será que eu tô conseguindo lidar bem com isso?". A Tilly então ela tá nesse ciclo. A Tilly então tá nesse ciclo de autocrítica, onde ela não sabe bem o que fazer, onde ela tá meio perdida, aonde ela se vê desolada, onde ela tá com medo de errar numa coisa que é tecnicamente, assim, irreparável, que é a criação de uma criança. Ela tenta medir o valor pessoal dela através do progresso do filho dela, ou da filha, no caso, como é a Blue. Até que depois vem alguém que dá uma ajuda pra ela nesse ponto, que é a mãe da Cacau, que fala pra ela: "Você tá indo bem". Isso porque a mãe da Cacau já tem 9 filhos, então ela entende que maternidade é um tanto quanto complexo, e que nenhuma criação de filho é igual ao outro, e que não importa quantas vezes você passe por isso, a pergunta vai sempre retornar para você: "Será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai?". Então, basicamente, ela não tem que criar essa comparação, porque não existe a comparação. Você está literalmente comparando um pequeno universo com outro pequeno universo que se desenvolveram de maneiras totalmente diferentes. Esse episódio específico, ele foi mais sobre ansiedade parental do que sobre as crianças em si, para falar ali do medo que algumas pessoas sentiram. Particularmente, se não me engano, foi um dos episódios que teve um bom desempenho, por assim dizer. Dos episódios que muita gente gostou, muita gente que não é criança. Acho que por retratar uma certa realidade de muitas pessoas. Então, basicamente, toda animação ela tem ali um fundo um pouco profundo dos personagens. Se você catar assim e destrinchar ela bem, você consegue enxergar as coisas a fundo. As animações em si, elas precisam ter esses sentimentos, ter todos esses conflitos e objetivos para deixar a coisa interessante para você assistir. O subtexto, ele é uma parte muito importante nisso, porque ele mostra aquilo que o autor não pode falar, entende? Ele mostra ali o ser dos personagens, a essência, basicamente.
Bom, eu gostaria de agradecer a você por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar o like, é muito importante. Claro, se você gostou, se não gostou também, o campo de comentários está aí para falar o porquê. E também se você gostou e quiser comentar, o campo de comentários está aí para isso. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Temos vídeos toda semana, então volte na semana que vem. Até a próxima.